Você já se perguntou o que significa realmente ser escolhido por Deus? Talvez você tenha sentido, em algum momento da sua vida, que há algo maior reservado para você. Um chamado divino que vai além da compreensão humana, um convite para uma jornada única, que te separa de tudo e todos, e te direciona para algo profundamente transformador. Ser escolhido por Deus não é apenas sobre privilégios ou reconhecimento. É sobre caminhar por um caminho que, muitas vezes, exige sacrifícios e o afastamento das certezas do mundo ao nosso redor. É sobre entender que Deus não apenas nos chama, mas nos prepara, nos purifica e nos molda, para que possamos viver com um propósito maior. Mas, o que acontece quando sentimos o peso dessa separação, quando a solidão parece se tornar nossa companhia constante? Quando as pessoas ao nosso redor não compreendem o que estamos vivendo e a caminhada parece árdua demais? Talvez seja aí, exatamente nesse momento, que encontramos a verdadeira essência do chamado. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que significa ser escolhido por Deus, como esse processo pode transformar a nossa vida, e como, mesmo nas dificuldades, Ele está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando. Prepare-se para uma jornada de fé, reflexão e descoberta do propósito divino que Deus tem para você. Cada etapa dessa caminhada é uma resposta àquilo que nos chama e nos define. Agora, vamos para o primeiro ponto de nossa jornada: a inquietação da alma e o clamor por sentido. Ser separado como um dos escolhidos de Deus é uma vocação profunda e muitas vezes incompreendida. Este chamado significa ser selecionado para um propósito mais elevado, percorrendo um caminho único, um caminho que nem todos podem compreender. Ser escolhido por Deus é uma honra, mas também uma responsabilidade pesada, e é um convite para viver de maneira diferente, para se afastar das influências comuns do mundo e abraçar algo mais elevado e mais profundo. Desde o momento em que somos chamados, começamos a perceber que nossa jornada não é como a de todos os outros. À medida que o tempo passa, ficamos mais conscientes da necessidade de nos separarmos do resto da multidão. Não se trata de nos sentirmos superiores aos outros, mas sim de uma sensibilidade espiritual que nos leva a perceber que não pertencemos ao mesmo ambiente ou espaço. Nosso espírito, nossa alma, sente a diferença e nos chama a ser fiéis ao nosso propósito divino. É importante entender que a separação não significa isolamento, mas preservação. Os escolhidos de Deus não são chamados a viver em solidão permanente, mas a encontrar momentos de retiro e quietude onde possam ouvir claramente a voz de Deus e se preparar para a missão que Ele designou para suas vidas. Em meio ao turbilhão da vida cotidiana, é fácil perder a conexão com o divino, é fácil ser sobrecarregado pela pressão das expectativas sociais e pelas distrações do mundo. Estar em meio a grandes multidões pode diluir nossa clareza espiritual, pois o barulho e as influências externas têm o poder de obscurecer nossa mente e enfraquecer nosso espírito. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe o que é necessário para que seus escolhidos possam ouvir sua voz com clareza. Assim, muitas vezes Ele nos chama para momentos de solidão, de quietude. Não para nos punir, mas para nos proteger, para nos preparar para aquilo que está por vir. É nesses momentos de retiro que a verdadeira transformação ocorre, quando nossas almas podem descansar e se alinhar com a vontade de Deus. Durante esses períodos, podemos descobrir mais sobre nós mesmos e sobre a missão que Ele tem para nós. Ser um escolhido por Deus é ser como um instrumento afinado. Um violino, por exemplo, precisa de silêncio e de espaço para tocar suas melodias mais belas. Da mesma forma, os escolhidos precisam de momentos de quietude para que possam ressoar completamente com a orientação divina. As multidões e o barulho da vida cotidiana têm o poder de desviar nossa atenção e nos afastar do que é mais importante, nossa conexão íntima com Deus. Quando estamos em um ambiente carregado de diversas energias, opiniões e até ataques espirituais, fica mais difícil manter a paz interior e a orientação divina. Muitas vezes, os escolhidos se veem sozinhos em suas jornadas, não porque rejeitam os outros, mas porque o peso da sua missão e a profundidade de sua conexão com Deus os tornam diferentes. Eles sabem que nem todos podem compreender o caminho que estão trilhando, nem todos podem entender o que sentem em seus corações. Isso não é motivo de arrogância, mas uma simples constatação da realidade espiritual que vivem. O chamado de Deus para eles é profundo e pessoal, e isso exige um nível de atenção e disciplina que não pode ser facilmente compartilhado ou explicado a quem ainda não passou por uma experiência semelhante. A separação do mundo não é, portanto,
um ato de rejeição dos outros, mas um movimento em direção à preservação da nossa própria essência espiritual. Deus nos chama para nos proteger de influências negativas e nos preparar para realizar grandes feitos em seu nome. É por isso que muitos dos escolhidos sentem desconforto em meio a grandes reuniões ou em ambientes cheios de pessoas. Sua alma, sendo sensível à presença divina, reconhece que muitos ao seu redor estão longe daquilo que Deus deseja para suas vidas, e isso pode gerar um certo desconforto. Em momentos de reflexão e solidão, os escolhidos podem experimentar uma clareza que é difícil de encontrar quando estão rodeados de outras pessoas. Eles se sentem mais próximos de Deus e mais próximos de seu propósito, em momentos de quietude. É aí que conseguem ouvir sua voz claramente, onde recebem a direção necessária para o próximo passo. A solidão, nesse sentido, não é um fardo, mas um espaço sagrado onde a mente pode se acalmar, o espírito pode se fortalecer e a missão divina pode ser discernida com maior clareza. Porém, esse processo de separação nem sempre é fácil. À medida que os escolhidos se distanciam do mundo, podem começar a sentir uma sensação de solidão. Não porque se afastaram das pessoas por escolha, mas porque seu espírito começa a se alinhar com algo mais profundo, algo que não pode ser facilmente compartilhado com aqueles que não estão no mesmo caminho espiritual. Isso pode criar um distanciamento, não porque os escolhidos não desejam estar com os outros, mas porque a diferença espiritual começa a ser mais perceptível. Essa sensação de não pertencer pode ser dolorosa, mas é uma parte necessária do processo de crescimento espiritual. Os escolhidos precisam ser moldados e preparados para o que está por vir. Deus, em sua sabedoria infinita, os chama para que possam se fortalecer em momentos de solidão. Essa solidão é, na verdade, uma forma de proteção. Ao se afastarem das distrações e da influência dos outros, os escolhidos podem crescer em sua presença e se preparar para os desafios que os aguardam. Muitas vezes, a jornada do escolhido é solitária. É uma caminhada que exige coragem para se afastar da multidão, para caminhar em um caminho que nem todos podem compreender. E, no entanto, é nesse caminho que Deus realiza suas obras mais maravilhosas. Quando os escolhidos se comprometem a seguir o chamado divino, quando se afastam do ruído e da confusão do mundo, eles experimentam algo único: a presença de Deus em suas vidas de uma maneira mais profunda e tangível. Esse processo de separação é, na verdade, uma preparação para a grande missão que Deus tem para cada um de nós. Não se trata de estar fisicamente isolado, mas de criar um espaço onde nossa alma possa ser transformada e preparada para o que está por vir. É aí que a verdadeira força é forjada, e onde a verdadeira missão começa a tomar forma. Ser escolhido por Deus é um chamado para ser um instrumento de sua vontade, para caminhar um caminho diferente, um caminho que exige paciência, sabedoria e uma profunda confiança em sua orientação. À medida que os escolhidos se separam do mundo, eles estão, na verdade, se aproximando de algo mais grandioso. Eles estão se aproximando da realização do propósito divino em suas vidas, e isso requer um coração aberto, uma mente focada e uma fé inabalável. Essa jornada, embora solitária em muitos momentos, é, no final, um convite para experimentar a plenitude da presença de Deus. E é nesse espaço de quietude e solidão que os escolhidos podem realmente ouvir sua voz, serem moldados por sua mão e preparados para os grandes feitos que Ele tem para eles. O chamado é profundo e exige um compromisso total, mas ao final, a recompensa é eterna. A realização do propósito divino e a experiência de viver em sua presença de maneira única e incomparável. A voz sutil de Deus em meio ao barulho do mundo. A nossa jornada de fé, quando olhamos de maneira mais profunda, não é sobre um simples ato de caminhar, mas de viver com um propósito definido, mesmo em meio às dificuldades e às adversidades que surgem ao longo do caminho. Quando Deus nos chama, Ele não apenas nos separa para algo grande, mas também nos conduz em momentos de teste e provação, porque é nesses momentos que o nosso caráter é moldado e a nossa confiança nele é fortalecida. A caminhada com Deus é repleta de altos e baixos, de momentos de grande alegria e também de momentos de grande dor. Mas é justamente nessa montanha-russa espiritual que a verdadeira força do escolhido se revela. Muitas vezes, não conseguimos entender por que as dificuldades surgem em nosso caminho. Quando nos tornamos conscientes de nosso chamado, imaginamos que a jornada seria mais fácil, mais suave, mas a realidade é bem diferente. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que não podemos crescer sem passar por dificuldades.
Ele permite que enfrentemos desafios para que possamos aprender a depender dele, a confiar nele e a ver sua mão em nossas vidas, mesmo nos momentos mais obscuros. Esses momentos de dificuldade e provação, embora dolorosos, são um terreno fértil para o crescimento espiritual. Como um jardineiro que poda uma árvore para que ela cresça mais forte e mais saudável, Deus permite que passemos por períodos de sofrimento para que possamos ser moldados à imagem e semelhança dele. A dor e as dificuldades não são castigos, mas ferramentas de transformação. Elas nos ensinam a ser resilientes, a aprender a depender completamente dele e a experimentar uma profundidade de fé que não seria possível em tempos de tranquilidade. Em momentos de dificuldades, as emoções podem ser avassaladoras. A solidão pode se tornar mais intensa e a dúvida pode surgir, questionando nossa missão e nosso valor. É nessa hora, quando tudo parece perdido, que somos chamados a confiar mais profundamente, a acreditar que um propósito em tudo, até mesmo nas adversidades. O Senhor nunca nos abandona, e sua presença é mais real do que jamais imaginamos. Ele está conosco nos momentos de dificuldade, e é nas dificuldades que ele nos revela mais de seu caráter e da sua fidelidade. Por mais que a provação seja difícil, ela também é uma oportunidade para amadurecer espiritualmente. Podemos olhar para figuras bíblicas como Jó, que passou por perdas inimagináveis, mas que, no fim, experimentou a fidelidade de Deus de uma maneira que não poderia ter sido compreendida sem aquela experiência de sofrimento. A caminhada de fé nunca foi prometida como um caminho fácil. Jesus nos avisou que enfrentaríamos tribulações, mas ele também nos prometeu que não estaríamos sozinhos. Ele nos daria paz em meio à tempestade. Portanto, a verdadeira fé não se constrói quando as coisas estão bem, mas quando estamos no meio da tempestade, quando estamos nos sentindo vulneráveis e fracos. A fé é um músculo que precisa ser exercitado para se fortalecer, e as dificuldades são os pesos espirituais que Deus permite que levantemos. Elas não vêm para nos destruir, mas para nos ajudar a crescer e a entender mais plenamente o que significa confiar em Deus. Existem momentos na vida em que parece que Deus está em silêncio, quando nossa oração parece não ser ouvida, quando não vemos o plano dele se desenrolar diante de nós. Nessas horas, a tentação de desistir e perder a esperança pode ser forte. Mas é exatamente nesses momentos que devemos recordar que a fé verdadeira não é baseada no que vemos ou sentimos, mas no que sabemos ser verdade, independentemente das circunstâncias. Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Sua palavra é fiel e verdadeira, e mesmo quando não conseguimos entender os motivos de nossos sofrimentos, podemos confiar que Ele está trabalhando em nossas vidas. Na caminhada com Deus, é essencial que aprendamos a ter paciência, especialmente quando tudo ao nosso redor nos diz para desistir. O sofrimento pode nos ensinar a esperar no Senhor, a descansar na sua soberania, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. E ao passarmos por essas provações, nossa fé não apenas se fortalece, mas também nos aproxima mais de Deus, tornando-nos mais sensíveis à sua presença e mais aptos a cumprir a missão para a qual fomos chamados. Outro aspecto importante dessa jornada é aprender a ver além das dificuldades imediatas e a focar no prêmio eterno. Muitas vezes, as provações nos parecem insuportáveis porque estamos tão concentrados no presente que não conseguimos ver o futuro glorioso que Deus preparou para nós. O apóstolo Paulo nos lembra que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso eterno de glória, e que as dificuldades deste mundo não podem se comparar com a alegria que nos aguarda. Quando mantemos nossos olhos fixos no que é eterno e não no que é passageiro, podemos encontrar força para perseverar. A caminhada com Deus não é sobre entender todas as respostas ou ter todas as coisas esclarecidas, mas sobre confiar nele em todas as circunstâncias. Às vezes, Ele permite que enfrentemos dificuldades porque sabe que só assim seremos refinados. O fogo de Deus, embora doloroso, tem a capacidade de purificar nosso caráter, removendo as impurezas e nos tornando mais puros. Ele não está nos punindo, mas nos transformando. Em cada momento de dificuldade, Deus nos dá oportunidades para exercitar a nossa fé. Em vez de nos desesperarmos diante das adversidades, podemos escolher confiar nele, sabendo que ele é fiel para concluir a obra que começou em nós. Cada desafio é uma oportunidade para experimentar o poder de Deus em nossas vidas, para ver como ele é capaz de nos sustentar e nos dar a vitória, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. O Senhor também nos ensina a lidar com a nossa própria fraqueza. Quando estamos fracos, Ele é forte.
E quando nos sentimos incapazes de seguir em frente, Ele nos dá forças para continuar. A caminhada de fé é marcada por momentos de fraqueza, mas é exatamente nesses momentos que podemos testemunhar o poder de Deus operando em nossa vida. Ele não nos chama a sermos perfeitos, mas a sermos obedientes, confiantes em sua capacidade de nos ajudar a crescer e a superar as dificuldades. À medida que seguimos em frente, aprendemos que as dificuldades não são obstáculos para nossa fé, mas sim catalisadores para o nosso crescimento espiritual. Elas nos moldam, nos fortalecem e nos preparam para os grandes propósitos de Deus. O sofrimento, embora doloroso, tem o poder de nos aproximar de Deus e de transformar nossa vida de maneiras que nunca imaginamos. Ele nos ensina a depender completamente dele, a confiar em sua bondade, a ver além das dificuldades e a focar no que é eterno. Finalmente, é importante lembrar que, por mais difíceis que as provas possam ser, Deus nunca nos deixará sozinhos. Ele caminha conosco em cada etapa da nossa jornada. Nos momentos de maior angústia, Ele é o refúgio seguro, a rocha firme onde podemos descansar. E é através da nossa fé nele, especialmente nas provações, que experimentamos uma intimidade com Deus que nunca poderia ser alcançada em tempos de facilidade. O amor que antecede a consciência. Somos amados antes de existir. A vida de fé é muitas vezes retratada como uma jornada contínua de crescimento e transformação. No entanto, muitos de nós, ao longo da caminhada, nos deparamos com momentos em que não conseguimos ver o propósito em nosso sofrimento. É durante esses períodos que nos questionamos: onde está Deus em tudo isso? Por que Ele permite que passemos por tribulações que parecem não ter fim? E a resposta, embora desafiadora, é que o sofrimento, muitas vezes, tem um papel importante no plano divino para nossas vidas. Ele não é em vão, e é precisamente através dessas provações que experimentamos uma intimidade mais profunda com Deus e um aperfeiçoamento espiritual que nos prepara para os grandes planos que Ele tem para nós. A Bíblia nos mostra, repetidamente, que o sofrimento é uma parte inescapável da vida cristã. Jesus, em sua própria vida, não foi poupado das dificuldades. Ele nos alertou sobre isso, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Em seu sofrimento, Jesus nos mostra que as dificuldades, por mais pesadas que sejam, não são sinais de falha ou abandono, mas oportunidades para nos aproximarmos mais de Deus. O sofrimento, longe de ser um obstáculo, é uma porta através da qual podemos conhecer a Deus de uma maneira mais profunda e verdadeira. Se olharmos para o livro de Tiago, encontramos uma declaração que nos desafia a ver as provações sob uma nova perspectiva. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago 1:2-3. Este versículo, à primeira vista, pode parecer difícil de aceitar. Como podemos sentir alegria no sofrimento? Como podemos considerar a dor como algo benéfico? Mas o apóstolo Tiago não está nos pedindo para ignorarmos nossa dor ou fingirmos que ela não existe. Pelo contrário, ele nos convida a ver o sofrimento sob a ótica da fé. Ele nos lembra que, enquanto enfrentamos dificuldades, estamos sendo transformados. O sofrimento, quando encarado com fé, tem o poder de nos moldar, nos purificar e nos preparar para aquilo que Deus deseja para nós. Ao longo das Escrituras, vemos exemplos de pessoas que passaram por grandes sofrimentos, mas cujos corações foram moldados por Deus para algo maior. Jó, por exemplo, é uma figura bíblica que exemplifica essa jornada de sofrimento e restauração. Ele perdeu tudo: seus bens, seus filhos e sua saúde. No entanto, no meio do seu sofrimento, ele fez uma declaração profunda de fé: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Jó não entendeu o porquê de seu sofrimento, mas ele confiava que Deus, em sua soberania, tinha um propósito, e que aquele sofrimento não era em vão. O que podemos aprender com Jó é que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, a confiança em Deus deve permanecer firme. O sofrimento também nos ensina a confiar mais plenamente em Deus. Quando as coisas estão bem, é fácil achar que temos o controle da situação. Mas quando a vida nos desafia de maneiras inesperadas, somos forçados a reconhecer nossa fragilidade e a dependência de Deus. A Bíblia fala sobre isso em 2 Coríntios 1:9, quando Paulo escreve: mas em nós mesmos já tínhamos a sentença de morte,
para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O apóstolo Paulo, ao falar de suas dificuldades, nos lembra que, muitas vezes, o sofrimento nos leva a um ponto onde não há mais como confiar em nossas próprias forças. É somente quando reconhecemos nossa incapacidade que podemos experimentar o poder de Deus operando em nossas vidas. O sofrimento também pode nos ensinar sobre a natureza do caráter de Deus. Durante os momentos de dor e dificuldade, aprendemos a conhecer mais profundamente quem Deus é. Ele não é distante ou indiferente ao nosso sofrimento. Ao contrário, Ele está conosco em cada passo da jornada. Como o Salmo 34:18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Deus se aproxima de nós de uma maneira especial durante os tempos de sofrimento. Ele não apenas permite que passemos por dificuldades, mas Ele também se compromete a nos sustentar durante esses momentos, oferecendo consolo, força e esperança. Além disso, o sofrimento nos ensina a ter uma perspectiva eterna. Quando estamos passando por dificuldades, nossa tendência é focar no que está diante de nós: a dor, a perda, o desconforto. Mas a Bíblia nos chama a olhar além do imediato e a focar no que é eterno. Em Romanos 8:18, Paulo nos lembra que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Embora o sofrimento seja real e, muitas vezes, incompreensível, ele não é o fim da história. A dor que experimentamos neste mundo é passageira, mas a alegria que nos aguarda no céu é eterna. Quando mantemos essa perspectiva, encontramos forças para continuar, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Uma das maiores lições que podemos aprender através do sofrimento é o poder da perseverança. Tiago, no mesmo capítulo em que fala sobre a alegria nas provações, também nos lembra da importância da perseverança. Ele diz: deixe, porém, que a paciência tenha sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nada. Tiago 1:4. O sofrimento não apenas nos ensina a esperar com paciência, mas também nos ensina a continuar avançando, mesmo quando a jornada é difícil. Ele nos molda para sermos mais fortes, mais resilientes e mais confiantes no poder de Deus para nos sustentar. A vida cristã nunca foi prometida como uma vida livre de dificuldades. Pelo contrário, somos advertidos de que enfrentaríamos tribulações. Mas essas tribulações não são em vão. Elas são uma ferramenta de Deus para nos transformar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. O sofrimento é um terreno fértil para o crescimento espiritual, e é nele que aprendemos a confiar mais plenamente em Deus, a depender mais dele e a entender mais profundamente seu caráter. Em cada momento de dificuldade, Deus nos oferece a oportunidade de experimentar sua presença de maneira mais real e profunda. Ele nunca nos abandona, mesmo quando sentimos que estamos sozinhos. O sofrimento não nos separa de Deus, mas pode nos aproximar dele, se formos capazes de ver o propósito divino em meio à dor. A jornada de fé é, em última instância, uma jornada de confiança em Deus. Quando passamos por momentos de sofrimento, podemos escolher confiar no seu plano soberano e descansar na certeza de que Ele está trabalhando em nossas vidas para o nosso bem. Mesmo quando não conseguimos ver a razão para o sofrimento, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele é fiel para nos conduzir à vitória. A eternidade plantada no coração humano. Quando olhamos para o exemplo de Cristo, uma das lições mais profundas que Ele nos ensina é sobre o perdão. Em um mundo marcado por mágoas e desentendimentos, o perdão pode parecer uma tarefa difícil, se não impossível. Contudo, Jesus não apenas falou sobre o perdão, mas o demonstrou em sua própria vida e, mais importante ainda, o ofereceu generosamente, mesmo nos momentos de sua maior dor. Ao meditarmos sobre o perdão de Cristo, somos desafiados a refletir sobre como o perdão deve ser praticado em nossas próprias vidas, mesmo quando somos feridos profundamente. A história de Jesus na cruz é, sem dúvida, o maior exemplo de perdão. Ele foi injustamente condenado, torturado e crucificado, e, mesmo em meio a tanta dor, ele orou por aqueles que o estavam maltratando. Em Lucas 23:34, lemos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras são um testemunho do caráter de Cristo, que, apesar de sofrer a pior das injustiças, escolheu perdoar. Ele não esperou que seus inimigos se arrependessem antes de oferecer perdão. Pelo contrário,
Ele os perdoou enquanto ainda os via como seus inimigos. Isso revela a profundidade do perdão divino, que não está condicionado ao arrependimento humano, mas é uma expressão do amor incondicional de Deus. Quando refletimos sobre o perdão de Cristo, somos confrontados com a magnitude de nossa própria necessidade de perdoar. Em Mateus 18, Jesus conta a parábola do servo impiedoso, na qual um homem, que havia sido perdoado de uma dívida enorme pelo rei, se recusa a perdoar uma dívida menor de um companheiro. O rei, ao saber disso, fica irado e entrega o servo ao verdugo até que pague toda a sua dívida. Jesus, ao contar essa parábola, nos ensina que, assim como fomos perdoados por uma dívida infinita diante de Deus, devemos, igualmente, perdoar aqueles que nos ofendem. O perdão é, portanto, uma responsabilidade moral e espiritual. Não podemos ignorar a magnitude do perdão que recebemos ao olhar para as ofensas que outros cometem contra nós. O perdão, como Jesus nos ensina, não é apenas uma questão de justiça, mas uma questão de misericórdia e graça. Perdoar não significa minimizar o mal que nos foi feito ou ignorar a dor que sentimos. Pelo contrário, o perdão é um ato de libertação, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Quando guardamos mágoa, alimentamos o ressentimento e permitimos que o ódio e a raiva ocupem nossos corações, o que pode levar a um ciclo de amargura e dor. Ao perdoar, no entanto, rompemos esse ciclo e abrimos a porta para a cura. O perdão nos liberta da prisão do rancor, permitindo-nos viver em paz com Deus e com os outros. No entanto, o perdão não é algo fácil de se praticar. Muitas vezes, é necessário um esforço intencional e, principalmente, a ajuda de Deus para liberar os sentimentos de raiva e ressentimento. É por isso que o perdão é uma prática contínua, que precisamos cultivar a cada dia. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo nos instrui a sermos bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus, em Cristo, nos perdoou. Esse versículo nos lembra que o perdão não é algo que fazemos apenas uma vez, mas uma atitude diária. Como Cristo nos perdoou, devemos perdoar os outros, não apenas quando nos sentimos prontos, mas como um reflexo do perdão que recebemos. Em nossa jornada de fé, é fundamental reconhecer que o perdão não é uma tarefa natural. A natureza humana tende a se agarrar à vingança e ao rancor. No entanto, quando permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, ele nos capacita a perdoar de uma maneira que, por nós mesmos, seria impossível. O perdão não é algo que podemos fazer por nossa própria força, mas sim algo que fluímos da graça de Deus. Quando nos rendemos a Ele, Ele nos dá a força para liberar aqueles que nos feriram, assim como Ele nos liberou de nossos pecados. É importante lembrar que o perdão não significa que devemos permitir que os outros continuem a nos machucar ou abusar de nós. O perdão não é passividade, mas sim uma decisão de liberar a mágoa e a raiva, reconhecendo que a vingança pertence a Deus. Romanos 12:19 nos ensina: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso significa que, embora possamos ser feridos, a justiça final está nas mãos de Deus. Nosso papel é perdoar, enquanto Deus lida com a justiça. O perdão também traz um profundo impacto em nossas vidas espirituais. Em Mateus 6:14-15, Jesus ensina: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse ensino é claro: o perdão que damos aos outros está diretamente ligado ao perdão que recebemos de Deus. Quando nos negamos a perdoar, criamos uma barreira entre nós e Deus, impedindo que experimentemos a plenitude de sua graça e misericórdia. O perdão, portanto, é não apenas um ato de obediência, mas também uma maneira de manter nosso relacionamento com Deus limpo e saudável. Mas o perdão não é apenas algo que fazemos em resposta às ofensas dos outros. Também é uma prática que devemos buscar quando somos nós quem cometemos ofensas. Jesus nos ensinou a orar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Mateus 6:12. Reconhecer nossas próprias falhas e buscar o perdão de Deus é essencial para nossa caminhada de fé. Quando buscamos o perdão divino, também somos chamados a praticá-lo em relação aos outros, criando um ciclo de graça que nos aproxima mais de Deus e uns dos outros.
A verdadeira medida do perdão é refletida no exemplo de Cristo. Ele nos perdoou sem condições, sem exigir que fizéssemos algo para merecer o perdão. Da mesma forma, o perdão que somos chamados a dar aos outros deve ser incondicional. Quando perdoamos, não significa que estamos aprovando o comportamento errôneo de alguém, mas estamos liberando essa pessoa da dívida que ela tem conosco. Perdoar é um ato de obediência a Deus, um reflexo do amor que Ele tem por nós e dos ensinamentos de Jesus. Em cada decisão de perdoar, há um testemunho da graça transformadora de Deus em nossas vidas. O perdão não é apenas um ato de libertação para quem nos ofendeu, mas também um meio de vivermos mais plenamente no amor de Deus. Ao perdoar, nos alinhamos mais perfeitamente com a vontade de Deus, e essa prática de perdão é o que nos torna mais semelhantes a Cristo. O perdão é a chave que abre portas para a reconciliação, a cura e a verdadeira paz. Ele é o reflexo do maior perdão que já recebemos, o perdão de Deus por nossos pecados, concedido através de Jesus Cristo. O vazio que só o Eterno pode preencher. Vivemos tempos marcados pelo individualismo e pela autonomia pessoal. Mas a fé cristã, desde os tempos de Jesus, nunca foi um chamado à solidão. Cristo escolheu viver em comunidade. Ele chamou discípulos para caminhar com ele, aprender e compartilhar as boas novas do reino. A comunhão está no coração do Evangelho. Somos membros de um só corpo, unidos por um só Espírito. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 12 que, assim como o corpo humano tem muitos membros com funções diferentes, cada cristão tem um papel único no corpo de Cristo. A vida em comunidade nos ensina, corrige, fortalece e encoraja. Em Hebreus 10, 24-25, somos exortados a não abandonar a congregação, mas a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. A comunidade cristã reflete a própria essência de Deus, que é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivendo em perfeita unidade. Quando nos unimos em fé, participamos dessa comunhão divina, vivendo o amor que dá, serve e perdoa. Em tempos de dor, a comunidade é refúgio. Em Gálatas 6:2, Paulo nos chama a levar as cargas uns dos outros. Mesmo em um mundo que valoriza a independência espiritual, o culto coletivo permanece essencial. Jesus prometeu estar presente quando 2 ou mais se reunirem em seu nome, Mateus 18:20. Na comunidade, ouvimos testemunhos que ampliam nossa visão sobre o amor de Deus. Somos moldados pelo exemplo dos outros e crescemos em graça e humildade. O culto não é uma experiência passiva, mas uma expressão viva de adoração. Em Colossenses 3:16, vemos que devemos cantar, ensinar e admoestar uns aos outros com gratidão. E mais, a vida comunitária nos dá a chance de servir como Cristo serviu, com humildade, colocando os outros acima de nós mesmos. Filipenses 2:3-4. Nem sempre é fácil viver em comunhão. Conflitos existirão. Mas somos chamados à unidade no espírito e ao vínculo da paz. Efésios 4:3. A verdadeira comunidade é formada não pela perfeição de seus membros, mas pela graça que os une. Na comunhão, encontramos consolo, propósito, aprendizado e transformação. A comunidade cristã é o lugar onde a fé se torna concreta, onde o Evangelho ganha forma no amor mútuo, na partilha das dores e alegrias, na oração e no serviço. Quando vivemos essa verdade, experimentamos o que o coração humano mais anseia, o preenchimento do vazio pela presença do Eterno. As pequenas pistas de Deus na rotina comum. A vida cristã está fundamentada na oração, um elo essencial entre o ser humano e Deus. Desde os tempos antigos, orar sempre foi um meio de buscar comunhão com o Criador. Jesus é o maior exemplo disso. Mesmo sendo filho de Deus, frequentemente se retirava para lugares solitários a fim de orar. A oração era vital para sua missão, fonte de força, direção e intimidade com o Pai. Lucas 5:16. No exemplo de Jesus, entendemos que a oração vai além de pedir coisas a Deus. Trata-se de uma conversa contínua e profunda, onde expressamos nossos sentimentos, ouvimos a voz de Deus e alinhamos nossa vontade com a dele. No Pai Nosso, vemos equilíbrio entre adoração, petição e rendição, revelando o verdadeiro espírito da oração. A oração nos sustenta nas tribulações. Quando enfrentamos dificuldades, nossa tendência é resolver tudo sozinhos. Mas Filipenses 4:6-7 nos convida a apresentar tudo a Deus,
trocando ansiedade por paz. Essa paz divina guarda nosso coração, mesmo em meio ao caos. Além de consolo, a oração promove crescimento espiritual. É o momento de meditar nas Escrituras e ouvir a voz do Espírito. Paulo destaca, em Efésios 6, 17 e 18, a união entre a palavra de Deus e a oração constante. Ambas nos moldam e nos aproximam do propósito de Deus para nossas vidas. A oração também revela nossa dependência de Deus. Em um mundo que valoriza a autossuficiência, orar é um ato de humildade. Reconhecemos que nada podemos fazer sem Ele. João 15:05. Cada oração é uma confissão de nossa necessidade da graça, força e direção do Senhor. Outro aspecto vital da oração é a intercessão. Jesus nos ensina a orar não só por nós, mas também pelos outros, até mesmo por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44. A oração intercessória é uma expressão de amor e um instrumento de transformação na vida das pessoas. Moisés, Daniel e Paulo são exemplos bíblicos de intercessores comprometidos com o bem-estar espiritual dos outros. Orar também cultiva um coração grato. Diante das lutas, podemos esquecer as bênçãos que recebemos. Mas 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18 nos chama a orar continuamente com alegria e gratidão. Essa prática muda nossa perspectiva. Mesmo nas dores, reconhecemos a bondade de Deus. A oração ainda nos ensina paciência. Nem sempre recebemos respostas imediatas ou conforme nossas expectativas. Orar é confiar no tempo e nos planos perfeitos de Deus. Tiago 5, 7 e 8. A espera, sustentada pela fé, molda nosso caráter. Por fim, a oração nos convida à rendição. Muitas vezes temos nossos próprios desejos, mas a oração nos alinha com a vontade soberana de Deus. No Getsêmani, Jesus orou: "Não se faça minha vontade, mas a tua." Lucas 22:42. Essa entrega é o coração da oração cristã. Confiar que os caminhos de Deus são melhores que os nossos. Em resumo, a oração é mais que uma prática religiosa, é um estilo de vida. Por meio dela, desenvolvemos intimidade com Deus, recebemos paz, crescemos espiritualmente, intercedemos pelos outros e aprendemos a confiar. Jesus é o nosso exemplo. Ele vivia em oração. E nós somos convidados a fazer o mesmo, reconhecendo que, em cada momento do dia, Deus nos deixa pequenas pistas de sua presença, nos chamando para um relacionamento constante, vivo e transformador com Ele. O silêncio que fala, quando Deus parece ausente, mas está trabalhando. O cristianismo é mais do que uma religião ou um conjunto de práticas. É um convite a um relacionamento pessoal e transformador com Deus. Esse relacionamento é fundamentado na graça divina e no amor de Deus por nós. A Bíblia nos ensina que todos nós somos pecadores, separados de Deus, incapazes de nos salvar por nossos próprios méritos. No entanto, Deus, em sua infinita misericórdia, enviou seu Filho, Jesus Cristo, para restaurar esse relacionamento quebrado. A salvação é, portanto, um presente dado por Deus, algo que não podemos conquistar, mas que é recebido pela fé. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, declara com clareza que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Essa passagem é crucial para entendermos a natureza da salvação. Ela nos ensina que a salvação não é algo que podemos alcançar por nosso próprio esforço ou méritos. Pelo contrário, ela é um presente gratuito de Deus, dado a todos os que creem em Jesus Cristo e o recebem como Senhor e Salvador. A graça de Deus é a base da nossa salvação. Ela é a ação divina que, sem nenhuma obrigação de nossa parte, nos oferece o perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai. A graça é, acima de tudo, um reflexo do amor de Deus, que nos escolheu antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, e nos chama para uma vida de paz e comunhão com Ele. Através da graça, somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus, não por causa de nossas boas ações, mas por causa da obra redentora de Cristo na cruz. Jesus, ao morrer por nossos pecados, pagou o preço que nós não podíamos pagar. Ele tomou sobre si a punição que era nossa por causa do pecado. Como o apóstolo Pedro escreveu em sua carta, ele mesmo levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado,
Vivamos para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Esse ato de amor incompreensível, em que o Filho de Deus se entregou por nós, é o coração do Evangelho. Não há maior expressão de amor do que a morte de Jesus em nosso lugar, a fim de nos dar vida. Mas a salvação não se limita apenas ao perdão dos pecados. Ela também envolve a restauração de nossa vida espiritual e o início de um novo relacionamento com Deus. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos transformados. A Bíblia fala sobre uma nova criação em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. A salvação não é apenas uma mudança de status diante de Deus, mas também uma transformação interna que nos capacita a viver uma nova vida. Somos chamados para viver de maneira que honre a Deus, para refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes, palavras e ações. Essa transformação é obra do Espírito Santo, que habita em nós desde o momento da salvação. O Espírito nos guia, nos fortalece e nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Jesus prometeu aos seus discípulos que o Espírito Santo viria para ser o Consolador, o Ajudador, aquele que nos ensina todas as coisas e nos lembra de tudo o que ele disse. João 14:26. Ele é a nossa força nas dificuldades, a nossa paz nos momentos de angústia e a nossa sabedoria quando não sabemos o que fazer. O Espírito Santo também nos dá os dons espirituais necessários para servir a Deus e aos outros de maneira eficaz. Esses dons são uma expressão da graça de Deus, permitindo-nos ser instrumentos de sua vontade no mundo. A salvação, então, é um convite a viver uma vida nova, uma vida em Cristo, em que somos capacitados pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Porém, essa nova vida também é uma jornada de fé. Somos chamados a seguir Jesus e a viver segundo seus ensinamentos, o que muitas vezes exige de nós decisões difíceis e uma vida de sacrifício. Jesus não prometeu que a vida cristã seria fácil. Pelo contrário, ele disse que enfrentaríamos tribulações, mas também nos assegurou que ele estaria conosco em todos os momentos, para nos dar força e consolo. João 16:33. O chamado à salvação também é um chamado ao arrependimento. Arrependimento não é simplesmente sentir remorso pelos nossos pecados, mas é uma mudança radical de direção. É virar as costas ao pecado e voltar-se para Deus. Jesus começou sua mensagem pública chamando as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4:17. Arrepender-se é reconhecer que nossos pecados nos separaram de Deus e que precisamos de sua misericórdia e perdão. É também reconhecer que, ao seguirmos a Cristo, temos a oportunidade de viver de maneira diferente, refletindo sua santidade e seu amor. A salvação é também uma promessa de vida eterna. Quando recebemos Jesus, não apenas somos reconciliados com Deus no presente, mas também recebemos a garantia de uma vida eterna com Ele. Em João 3:16, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, Jesus diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna não é apenas uma promessa de continuidade após a morte física, mas é também uma qualidade de vida que começa aqui e agora. Aqueles que estão em Cristo têm a vida eterna, pois, ao receber Jesus, recebem a vida de Deus, uma vida cheia de seu poder, amor e paz. Portanto, a salvação é um dom imensurável de Deus, recebido pela fé em Jesus Cristo. Esse dom nos oferece perdão, reconciliação com Deus, transformação interior, o auxílio do Espírito Santo e a promessa de vida eterna. Mas a salvação não é algo que podemos tomar por garantido. A Bíblia nos ensina que é necessário perseverar na fé, continuar a seguir Jesus e viver de acordo com seus ensinamentos. A salvação é um presente gratuito de Deus, mas também é uma jornada que envolve compromisso, obediência e confiança diária em Cristo. Em Efésios 2:10, Paulo nos lembra que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A salvação não é apenas para que possamos receber bênçãos, mas para que possamos ser instrumentos de Deus no mundo, vivendo de maneira que reflita sua glória. Somos chamados a ser luz no mundo, a compartilhar o amor de Cristo com aqueles que ainda não conhecem e a servir aos outros com o coração de Jesus. A salvação é, portanto, o início de uma nova vida em Cristo.
É um relacionamento restaurado com Deus, uma transformação interior operada pelo Espírito Santo, e uma chamada a viver uma vida de obediência e serviço. Ao aceitarmos o dom da salvação, somos convidados a fazer parte do grande plano de Deus para o mundo. E essa salvação, que começa em nós, também é uma esperança para todos aqueles ao nosso redor, pois somos chamados a ser testemunhas do amor de Deus e a compartilhar as boas novas de Jesus com todos que precisam ouvir. A dor como caminho para a revelação divina. A vida cristã é uma jornada contínua de transformação, conduzida pela obra do Espírito Santo. Desde o momento em que aceitamos Jesus como Salvador, iniciamos um processo de santificação, sendo moldados à imagem de Cristo. Essa metamorfose espiritual é destacada em 2 Coríntios 3:18, onde Paulo descreve que somos transformados de glória em glória, refletindo o caráter de Cristo. A santificação não é instantânea, mas um percurso que se estende por toda a vida. Ao aceitarmos Cristo, somos justificados diante de Deus, mas seguimos em um caminho de crescimento prático. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3:12-14, reconhece que ainda não alcançou a perfeição, mas prossegue rumo ao alvo, a plena comunhão com Cristo. Essa busca por santidade é uma resposta à graça divina. Não buscamos ser santos para conquistar a salvação, mas porque já fomos salvos. Como afirmam Pedro 1:15-16, somos chamados a viver em santidade, não apenas externamente, mas com uma transformação interior que afeta pensamentos, atitudes e ações. O Espírito Santo é o agente principal da santificação. Ele nos convence do pecado, ensina a verdade e nos fortalece para vencer as tentações. Em Romanos 8:13, Paulo afirma que viver segundo o Espírito é essencial para mortificar as obras da carne. A santificação, portanto, envolve uma batalha constante contra o pecado, mesmo após a conversão. Embora ainda enfrentemos tentações, a Bíblia nos garante que Deus é fiel e sempre oferece um escape. 1 Coríntios 10:13. A vitória sobre o pecado já foi conquistada por Cristo, como descrito em Romanos 6:6, e agora vivemos livres do seu domínio, fortalecidos pelo Espírito Santo. Contudo, essa luta permanece enquanto estivermos neste mundo. Por isso, é essencial manter uma vida de confissão e arrependimento, conforme ensinam João 1:8-9. Reconhecer nossas falhas e buscar a purificação é parte fundamental da caminhada cristã. A santificação também acontece em comunidade. A igreja é o espaço onde somos edificados e encorajados a viver segundo os ensinamentos de Cristo. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a estimular uns aos outros ao amor e às boas obras, valorizando a comunhão cristã como suporte nessa jornada espiritual. O processo de santificação alcançará sua plenitude quando estivermos com Cristo na eternidade. Em 1 João 3:2, a promessa é clara: quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, livres da presença do pecado. Essa é a glorificação, o fim glorioso da jornada de transformação iniciada aqui. Em resumo, a santificação é um reflexo do relacionamento com Deus e da ação transformadora do Espírito Santo. É uma jornada marcada por lutas e crescimento, vivida na dependência da graça divina. Embora não sejamos perfeitos, somos chamados a viver de maneira santa e fiel, confiando que, um dia, seremos completamente transformados ao contemplar Cristo em sua glória. A beleza como sinal da presença de Deus, o amor que transforma. O amor de Deus é o centro da mensagem cristã. Diferente do amor humano, ele é imutável, incondicional e eterno. Esse amor ultrapassa nosso entendimento e sustenta nossa fé, esperança e salvação. A expressão mais profunda desse amor está em Jesus Cristo. João 3:16 resume o coração do Evangelho. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo que nele crer tenha vida eterna. Esse é um amor sacrificial que não depende de nossos méritos. Esse amor também transforma. Em Romanos 5:5, Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando recebemos, somos moldados por ele. Nossas ações, atitudes e relações se alinham à vontade de Deus. Jesus ensinou que o amor recebido de Deus deve ser compartilhado. Em Mateus 22:37 e 39, ele resume a lei em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo. Em 1 João 4:7-8, lemos que quem ama é nascido de Deus, pois Deus é amor. Assim,
O amor divino nos convida a viver com graça, perdão e serviço. O amor de Deus também nos dá segurança. 1 João 4:18 declara que o perfeito amor lança fora o medo. Quando compreendemos que somos profundamente amados, somos libertos da insegurança, rejeição e culpa. Vivemos com confiança, certos da presença constante de Deus. Mas o amor de Deus também corrige. Hebreus 12:6 afirma que o Senhor disciplina quem ama. Essa correção, embora difícil, é expressão de um cuidado que visa nosso crescimento e santidade. Esse amor é inclusivo. Deus deseja que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2:4. Seu amor não faz acepção de pessoas, e está disponível a todos que o buscam com fé. Em Jeremias 31:3, ele diz: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Nada pode nos separar desse amor, como afirma Paulo em Romanos 8:38-39. Mais que um sentimento, o amor de Deus é ação. Ele nos deu Jesus, nos guia por sua palavra e nos fortalece pelo Espírito Santo. Somos chamados a viver esse amor em atitudes reais. 1 João 3:18 nos exorta: não amemos de palavra, mas de fato e em verdade. Por fim, esse amor requer resposta. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz que está à porta e bate. Cabe a nós abrir o coração. Quando aceitamos seu amor, nossas vidas ganham novo sentido, propósito e direção. O amor de Deus é a base de tudo. Ele nos transforma, dá segurança, exige resposta e nos envia ao mundo como reflexo da sua graça. Vivendo à luz desse amor, encontramos a plenitude da vida em Cristo e glorificamos a Deus em tudo o que fazemos. O tempo de Deus e a espera que transforma. O perdão é um dos temas mais profundos e transformadores da fé cristã. Ele não é apenas um ato isolado, mas uma atitude constante que reflete o caráter de Cristo. Mesmo sendo difícil, especialmente quando somos feridos, é através do perdão que experimentamos liberdade e paz em Deus. A Bíblia nos ensina que devemos perdoar como Deus nos perdoou. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, lemos: sede bondosos uns para com os outros, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O padrão para nosso perdão é o amor e a graça que recebemos do próprio Deus, um perdão incondicional, que não depende do merecimento alheio. Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 18, versículos 21-22, que o perdão deve ser constante e limitado. Pedro pergunta quantas vezes deve perdoar, e Jesus responde: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso mostra que o perdão é uma escolha e um exercício de obediência ao Senhor. A recusa em perdoar gera amargura e impede a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15, Jesus afirma: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O perdão, portanto, é chave para nossa cura espiritual. É essencial lembrar que perdoar não é ignorar o mal, mas confiar que Deus é justo. Em Romanos capítulo 12, versículo 19, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Perdoar é entregar o julgamento nas mãos de Deus e descansar em sua justiça. Nosso maior exemplo de perdão está em Cristo. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Esse perdão oferecido em meio à dor mostra o coração de Deus, um coração cheio de misericórdia e amor. O perdão também promove a restauração de relacionamentos. Em Mateus capítulo 18, versículos 15-17, Jesus orienta sobre como tratar o pecado entre irmãos, visando sempre a reconciliação. O perdão é a ponte que conduz à cura, restaurando laços e promovendo a paz. Além disso, perdoar é uma forma de testemunho ao mundo. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, Paulo escreve: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O mundo precisa ver em nós o reflexo da graça divina,
E o perdão é uma poderosa demonstração disso. O perdão é um processo contínuo. Muitas vezes, a dor volta, mas somos chamados a perdoar novamente. A parábola do servo impiedoso, contada por Jesus em Mateus capítulo 18, reforça que o perdão que recebemos deve ser estendido ao próximo sem limites. Por fim, ao perdoarmos, libertamos nossa alma. Em Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. O perdão não é apenas para os outros. É uma bênção que Deus nos concede para nos libertar da prisão emocional. Em resumo, o perdão é um reflexo da graça de Deus em nós. Fomos perdoados não por merecimento, mas pela misericórdia do Senhor. Assim, somos chamados a perdoar, espalhar a paz, promover a reconciliação e sermos luz em um mundo marcado por ódio e divisão. O perdão cura, restaura e transforma vidas. A fé como ponte entre o agora e o eterno. A oração é um dos pilares da vida cristã. É por meio dela que nos comunicamos com Deus, reconhecemos sua soberania e buscamos sua presença. A oração não é apenas uma prática religiosa, mas um relacionamento íntimo com o Criador. Jesus nos ensinou a orar com profundidade e simplicidade, oferecendo um modelo no Evangelho de Mateus capítulo 6, versículos 9 ao 13, onde destaca elementos essenciais como adoração, entrega, perdão e gratidão. A oração alinha nosso coração com a vontade de Deus. Em momentos de angústia, ela nos ajuda a descansar na providência divina. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina a substituir a ansiedade pela oração e receber, em troca, a paz que excede todo entendimento. Além de súplica, a oração é comunhão. Em Lucas capítulo 11, versículos 9 ao 13, Jesus nos lembra de que Deus é um Pai amoroso, pronto a nos ouvir e atender conforme sua vontade. Também somos chamados à intercessão. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2, Paulo nos orienta a orar por todos, inclusive por autoridades, buscando paz e piedade. A oração é ainda uma poderosa arma espiritual. Em Efésios capítulo 6, versículo 18, somos exortados a orar continuamente, com perseverança. Essa prática nos fortalece para enfrentar batalhas espirituais e resistir ao mal. Também é um exercício de gratidão, como ensina Colossenses capítulo 4, versículo 2, nos lembrando de reconhecer o agir de Deus com coração agradecido. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos incentiva a orar com fé, crendo que receberemos conforme a vontade de Deus. A oração é, assim, um ato de confiança. Mesmo sem entender os tempos e caminhos do Senhor, somos chamados a crer que Ele ouve e responde. Mais do que uma forma de pedir, a oração nos transforma. Segundo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, ao contemplarmos a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem. Orar é permitir que Deus nos molde, purifique e aproxime dele. Nos momentos difíceis, a oração se torna ainda mais vital. Em Salmos capítulo 46, versículo 1, lemos que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A oração nos conduz a esse abrigo seguro, onde encontramos consolo e esperança. Por fim, a oração expressa nosso relacionamento com Deus. É nela que desenvolvemos intimidade, discernimos sua vontade e somos capacitados a viver segundo seus caminhos. Quando oramos, nos rendemos a Ele, encontramos paz, sabedoria e força, e nos tornamos instrumentos de sua presença no mundo. Cristo como resposta final à sede da alma. O perdão é um dos pilares centrais da fé cristã e um dos maiores desafios na vida prática do cristão. Jesus nos ensinou que devemos perdoar não apenas aqueles que nos pedem perdão, mas também aqueles que nos ferem, mesmo sem reconhecerem seu erro. O perdão liberta a alma, remove o peso do rancor e nos aproxima do coração de Deus, que nos perdoa mesmo quando não merecemos. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar, e Jesus responde, não até 7, mas até 70 vezes 7, mostrando que o perdão deve ser contínuo e sem limites. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, Paulo nos convida a sermos bondosos e compassivos, perdoando como Deus nos perdoou em Cristo. Esse perdão é baseado na graça e no sacrifício de Jesus,
que tomou sobre si os nossos pecados para nos dar redenção. Perdoar é também um ato de obediência. Em Mateus capítulo 6 versículos 14 e 15, Jesus afirma que, se perdoarmos os outros, também seremos perdoados por Deus. Caso contrário, não experimentaremos o perdão divino. Quando Jesus foi crucificado, orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23 versículo 34, mostrando o exemplo supremo de amor e misericórdia, mesmo diante da dor. Perdoar não é esquecer ou minimizar o mal recebido, mas é uma escolha consciente de libertar a alma e permitir que a cura comece. É um processo que pode levar tempo, mas que conduz à liberdade espiritual e emocional. Em Colossenses capítulo 3 versículo 13, Paulo orienta que devemos perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou, fortalecendo os laços e restaurando relacionamentos. A falta de perdão pode se tornar uma prisão emocional, como ilustrado por Jesus na parábola do servo impiedoso em Mateus capítulo 18 versículos 23 a 35. Já o perdão genuíno é um reflexo da graça de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 19, Paulo fala sobre Deus reconciliando o mundo consigo por meio de Cristo, não imputando aos homens os seus pecados. Quando perdoamos, nos tornamos participantes dessa reconciliação. É fundamental compreender que perdoar não significa aceitar abusos ou permanecer em relacionamentos prejudiciais. O perdão é uma decisão do coração, e a restauração pode levar tempo, sempre com sabedoria e limites saudáveis. Por fim, o perdão é uma dádiva divina que traz cura, liberdade e restauração. Ao perdoarmos, seguimos o exemplo de Cristo e permitimos que seu amor e misericórdia transformem nossos corações. O perdão nos aproxima de Deus, nos ajuda a viver em paz e nos torna reflexo vivo de sua graça no mundo. O Espírito que habita, Deus dentro de nós. A esperança cristã é uma força poderosa que nos sustenta em tempos difíceis. Diferente de uma expectativa incerta, ela é uma certeza fundamentada nas promessas de Deus. Essa esperança aponta para uma realidade eterna onde a presença de Deus será plenamente experimentada. Em Romanos capítulo 15 versículo 13, Paulo ora para que sejamos cheios de alegria e paz pela fé, abundando em esperança, pelo poder do Espírito Santo. A esperança cristã não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Ao contrário da esperança mundana, que se apoia em fatores temporários, a esperança bíblica é firme porque se baseia na presença constante de Deus. Mesmo em tempos de perda ou sofrimento, essa esperança nos lembra que Deus tem um propósito maior. Em Romanos capítulo 8 versículos 24 e 25, Paulo destaca que esperamos com paciência aquilo que ainda não vemos, confiando no tempo perfeito de Deus. A esperança cristã nos fortalece para perseverar. Em Tiago capítulo 1 versículos 2 a 4, somos chamados a considerar as provações como motivo de alegria, pois a perseverança molda nosso caráter e nos torna íntegros. Essa esperança é ativa, gerada pela ressurreição de Jesus, como está em 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Ela nos impulsiona a viver com propósito e a ser luz no mundo. Mesmo diante do sofrimento, nossa esperança permanece firme. Em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16 a 18, Paulo ensina que as aflições produzem em nós um eterno peso de glória. Assim, aprendemos a olhar para o invisível, para o que é eterno. Essa perspectiva nos fortalece interiormente, mesmo quando exteriormente nos desgastamos. A esperança também nos convida a viver com coragem e confiança. Em Hebreus capítulo 10 versículo 23, somos encorajados a manter firme a confissão da esperança, pois Deus é fiel. Essa esperança nos permite enfrentar o desconhecido sabendo que estamos seguros nas promessas do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 1 versículo 7, Paulo destaca que, assim como participamos dos sofrimentos, também participaremos da consolação. A esperança cristã se manifesta na comunhão com os irmãos, onde nos apoiamos e encorajamos mutuamente. Ela também aponta para o futuro glorioso da vinda de Cristo. Tito capítulo 2 versículo 13 nos convida a guardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Portanto, a esperança cristã é viva, firme, paciente e cheia de propósito. Ela nos capacita a viver com fé, a enfrentar as adversidades com coragem e a refletir a glória de Deus no mundo. Ancorados na fidelidade divina, vivemos como testemunhas de sua graça,
confiantes de que todas as promessas do Senhor se cumprirão. A transformação diária, de glória em glória. O amor é a essência do cristianismo e a maior força que rege o coração humano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, descreve o amor como a virtude suprema que jamais falha. O amor cristão não é um sentimento passageiro, mas uma escolha consciente de agir em favor do outro, refletindo o próprio caráter de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo afirma que sem amor, mesmo os maiores dons espirituais perdem seu valor. Ele nos mostra que o amor deve ser a motivação central da fé, sendo a base de todas as ações. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus ensina que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, revelando que o amor verdadeiro se expressa no sacrifício, como ele demonstrou na cruz. Esse amor também é altruísta. Em Filipenses capítulo 2, versículos 13 e 4, somos exortados a agir com humildade, considerando os outros superiores a nós e cuidando dos interesses alheios. Esse tipo de amor confronta nossa natureza egoísta e nos chama a estender a mão aos que estão ao nosso redor. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4 a 7, Paulo descreve o amor como paciente, bondoso, sem inveja ou orgulho, que suporta tudo e se alegra com a verdade. Esse amor perdoa e é duradouro. Em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, Jesus responde a Pedro que devemos perdoar até 70 vezes 7, mostrando que o perdão é parte essencial do amor cristão. O amor também edifica. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, Paulo nos orienta a falar a verdade em amor, buscando o crescimento e amadurecimento do próximo. Esse amor ativo corrige com sabedoria, encoraja com sinceridade e deseja o melhor para o outro. Em 1 João capítulo 3, versículo 18, somos desafiados a amar de fato e em verdade, demonstrando amor por meio de atitudes concretas. O amor cristão se manifesta em ações que servem e ajudam, indo além das palavras. Jesus resume o maior mandamento em Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor é a base da fé cristã, o mandamento que nos define como discípulos de Cristo. Por fim, em 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8, lemos: Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amar como Cristo nos amou é viver transformados diariamente, refletindo sua glória e sendo testemunhas vivas do seu amor. A missão: quando a luz que recebemos se torna farol para outros. A esperança cristã é uma âncora firme que sustenta o crente mesmo nas tempestades da vida. Ela não é incerta, mas baseada nas promessas imutáveis de Deus, que conduzem à redenção e restauração eternas. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 ao 5, Paulo ensina que a esperança é forjada nas tribulações, moldando o caráter e fortalecendo a fé, pois o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Diferente das esperanças temporárias do mundo, a esperança cristã está enraizada nas promessas eternas de Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus revela seus planos de paz e esperança para o futuro de seus filhos. Essa esperança não depende de circunstâncias visíveis, mas da certeza do que Deus preparou. Jesus Cristo é a fonte dessa esperança. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1, ele é chamado de nossa esperança. Por meio de sua morte e ressurreição, ele assegura nossa reconciliação com Deus e a promessa da vida eterna. Assim, a esperança cristã nos impulsiona a viver em fé, mesmo sem ver imediatamente o cumprimento das promessas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa esperança ativa também nos dá força nas adversidades. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas provações, o crente confia que Deus está no controle e trabalhando em seu favor. Além disso, a esperança cristã deve ser compartilhada. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, somos instruídos a estar sempre prontos para explicar a razão da esperança que há em nós. A vida cristã deve refletir essa esperança, tornando-se um testemunho vivo ao mundo. Ela também nos dá propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, Paulo ensina que fomos criados para boas obras,
preparadas por Deus. Com isso, a esperança nos motiva a servir e viver de forma significativa, contribuindo para o reino de Deus. A paciência também é parte dessa esperança. Romanos capítulo 8 versículo 25 nos lembra que devemos esperar com paciência o que ainda não vemos. A esperança cristã confia no tempo perfeito de Deus, mesmo quando os resultados tardam a chegar. A culminação dessa esperança será no retorno de Cristo. Em Tito capítulo 2 versículo 13, Paulo fala sobre a bendita esperança, a gloriosa manifestação de Cristo. Esse evento final trará a restauração de todas as coisas, confirmando que todo sofrimento terá fim e que a eternidade com Deus está garantida. Em resumo, a esperança cristã é uma confiança firme nas promessas de Deus, que fortalece, guia e dá sentido à vida do crente. Ela é luz para o caminho, coragem para os dias difíceis e certeza de um futuro glorioso em Cristo. Que essa luz se transforme em farol para outros, refletindo o amor e a verdade do Evangelho. Escolhidos e despertos de Deus. À medida que percorremos essa jornada sobre o chamado de ser escolhido por Deus, é fundamental entender que esse caminho, embora profundo e desafiador, é também um espaço de crescimento, transformação e propósito. Ser um escolhido não é sobre estar acima dos outros, mas sobre viver com um propósito divino que, muitas vezes, nos leva à solidão para cultivar a nossa conexão com Deus e, assim, cumprir a missão que Ele tem para cada um de nós. O processo de separação, de andar em um caminho único e solitário, nos torna mais afinados com a vontade de Deus. Às vezes, pode parecer uma jornada solitária, onde o mundo ao nosso redor não entende nossas lutas internas. Mas, como vimos, esse isolamento não é um sinal de fraqueza, mas de proteção, preparação e busca pela autenticidade que Deus deseja para nós. E, mesmo com todos os desafios, como vimos ao longo desse vídeo, a jornada do escolhido é também uma das maiores bênçãos. É uma caminhada de crescimento espiritual, de profunda autocompreensão, de cura interior e de conexão com o plano divino. O chamado é muitas vezes algo silencioso, mas extremamente poderoso, e Deus sempre estará ao nosso lado para guiar e fortalecer a nossa fé. Se você sente que está sendo chamado, que sua jornada é única e que há algo maior reservado para você, saiba que você não está sozinho. Deus está com você, mesmo nos momentos de solidão, e Ele trabalha em você de maneiras que você talvez nem compreenda agora, mas que, ao final, revelarão seu propósito divino. Para todos vocês que se sentem tocados por essa mensagem, continue a caminhar com confiança, com fé e com a certeza de que o que Deus tem para você é maior do que qualquer dificuldade. Ele tem um plano perfeito para a sua vida, e, mesmo nos momentos difíceis, Ele te acompanha. Continue confiando, continue orando e, acima de tudo, continue acreditando. Se você se identificou com essa mensagem e deseja saber mais sobre o que significa ser um escolhido, desperto por Deus e como viver de acordo com o propósito divino, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com aqueles que também podem ser tocados por essa palavra. Deus te abençoe e lembre-se, o caminho é desafiador, mas cheio de bênçãos. Que sua jornada seja iluminada pela fé e pela certeza de que você está sendo guiado para grandes coisas. Até o próximo vídeo.